Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Café do Escritor. Aqui sempre tem informações, sempre tem novidades, sempre tem coisas interessantes no universo do livro, da literatura, da escrita. E hoje, como parte dessa série Por que Ler, eu quero falar de um livro muito especial. Eu descobri ele há não muito tempo atrás. Já tenho lido aos poucos trechos, pedaços, partes, mas comecei a ler de forma mais intensiva nos últimos meses. Gostei muito do que eu li, não somente pelo conteúdo do texto ficcional, mas também do contexto, como isso foi localizado, como esse texto chegou até nós. Eu estou falando da Epopeia de Gilgamesh. Você já ouviu falar da Epopeia de Gilgamesh? Ok. Se você não ouviu falar, eu vou localizar você. Essa epopeia, que narra os fatos, os eventos do rei Gilgamesh, é simplesmente o registro mais antigo literário da história. E quando eu digo o registro mais antigo da história, ele é mais antigo do que o registro bíblico, mais antigo do que Homero, por exemplo, e alguns outros também que a gente sabe que são bastante antigos. Então é uma preciosidade essa narrativa, essa literatura chegar até nós. Bom, eu estou aqui com um exemplar da edição da Autêntica, editora Autêntica. Existem várias, né? Mas gostei muito desse da Autêntica porque ele coloca como autor o Sinlek Uninin. Existem várias versões dessa epopeia. Então, a versão que eu tenho aqui é do Sinlek Uninin. Já explico quem é essa pessoa, tá? Então, só para localizar vocês, a Autêntica colocou aqui no final, na última página, as datas. Por exemplo, então, lembra que eu falei? É o mais antigo registro literário da história. O rei Gilgamesh, ele foi rei de Uruk. Uruk é uma região da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é conhecido como o berço da humanidade. Ele foi rei da Mesopotâmia há 4.700 anos atrás. Mais ou menos 2.700 anos antes de Cristo. Há cerca de 4.000 anos foram feitos os primeiros textos. Já te digo como eram feitos os textos, tá? Cerca de 4.000 anos. Esta versão que eu te falei do Sinlek Uninin, ela tem cerca de 3.300 anos. Então é uma versão posterior às primeiras. Só para você ter um comparativo, Homero foi escrito há 2.800 anos. O mais antigo texto bíblico escrito ocorreu há 2.500 anos. E assim por diante. Tem muita coisa que veio depois, que a gente acha antiga e veio depois. E aí a editora faz uma brincadeirinha e diz o seguinte: é 2019 anos do fim da escrita cuneiforme. Pois é, o que é escrita cuneiforme? É simplesmente a primeira escrita inventada, que foi inventada pelos sumérios. Então, o Gilgamesh era um rei sumério, era o primeiro grande império que aparece na Mesopotâmia. Depois vieram os assírios, os babilônios e muitos outros. E a região, mais ou menos, para você se localizar, do Iraque, do Irã. A região onde viveu o Gilgamesh é mais ou menos a região do Kuwait, mais próximo do Golfo Pérsico. Então, para você ter uma ideia geral de onde se localizou essa história. Bom, como é que esse texto chegou até nós? Essa primeira escrita era chamada de cuneiforme, porque ela era em forma de cunha. Então foi a primeira forma de se registrar alguma coisa. E começou esse registro porque essa região, eram duas cidades importantes, Uruk e Ur. Elas começaram a se desenvolver tanto nessa época, há 5.000 anos atrás, que começaram a sentir falta de algum registro, uma forma de registrar as coisas. Então, aos poucos, começaram a criar essa forma de escrita, em forma de cunha. Também, aos poucos, começou a se ver que se poderia registrar não somente as questões comerciais e de relacionamento do império, mas também
questões literárias. Então, histórias que eram faladas, que simplesmente eram contadas, começaram a ser escritas. E essa é a região que criou a primeira biblioteca. E a biblioteca era em tabuinhas de argila, com essas formas de escrita de cunha, né, de cuneiforme, e se criou as primeiras bibliotecas do mundo. O que aconteceu? Tem um problema entre a cultura mesopotâmica, comparada com a egípcia, por exemplo, que nós também temos registros bastante antigos, mas a grande diferença se tem muito menos registros da Mesopotâmia, porque eles faziam as suas construções em barro cozido, em tijolos. E o tijolo se sabe que não dura tanto quanto a pedra, que é o material que os egípcios construíram as suas pirâmides e seus templos maravilhosos. Então, por isso, a cultura mesopotâmica sofreu tanta deterioração. Mas em 1846, Harry Austin Layard descobriu perto de Mossul, no Iraque, no atual Iraque, um palácio sem igual, que era justamente a biblioteca. Então ele encontrou essas tabuinhas antigas, muitas fragmentadas, somente com parte desse conteúdo. Então há cerca de 150 anos somente que se descobriu que existia esse material. Esse material passou milênios esquecido. Então há cerca de 150 anos começou a se pegar essas tabuinhas, o que restou delas, e a se montar esse grande quebra-cabeça para se tentar entender, afinal de contas, o que era essa literatura, o que era essa escrita. E depois de muitas e muitas expedições e traduções, se conseguiu finalmente criar uma narrativa dessa epopeia, dessa história. Só que ainda hoje existem fragmentos que não foram decifrados ou partes que se perderam realmente, então existem lacunas do texto que não se sabe exatamente o que é. O que se descobriu posteriormente é que existiam várias versões desses mesmos textos. Então os hititas, por exemplo, tinham versões e outros povos também. E a coisa mais impressionante, eles têm uma versão para o dilúvio. Então o dilúvio, como nós conhecemos na Bíblia, que foi escrito muito depois, já aparecia na narrativa da epopeia de Gilgamesh. Então, se você ler uma versão da epopeia de Gilgamesh de 20 anos atrás, por exemplo, ela vai estar bem diferente, ou um pouco diferente, da versão que nós temos hoje. Essa é uma edição nova, porque, como eu falei, as pesquisas, a arqueologia, continuam procurando partes dessas tabuinhas e tentando montar o quebra-cabeça. O que aconteceu nas décadas posteriores à primeira descoberta, as primeiras tabuinhas que foram levadas para a Inglaterra, é que outras expedições arqueológicas se sucederam, como por exemplo alemãs, turcas, americanas, além das inglesas, e cada uma levou partes das tabuinhas. O que aconteceu? Às vezes uma tabuinha tem um pedaço nos Estados Unidos, outro na Turquia, outro na Alemanha. Então, até você juntar todas essas partes dessas tabuinhas é bastante complicado, você pode imaginar. Então, para mim, essa epopeia de Gilgamesh é extremamente interessante porque ela junta arqueologia, história e o texto narrativo. Toda essa construção narrativa que depois eu vou ler um pedacinho para vocês. E uma outra questão que essa narrativa é tão importante é que até os 150 anos atrás tínhamos as narrativas de Noé e depois de Abraão. Então, se você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que é um salto grande. Quando Noé, enfim, chega com a arca, né, tem um período depois que se constrói a Torre de Babel e depois se passa já para o período de Abraão. E uma curiosidade, eu sempre, quando li a história de Abraão, dizia o seguinte, que Deus buscou Abraão em Ur, na Caldeia. E essa Ur do Abraão é exatamente a Ur do Gilgamesh. Então os povos semitas, camitas, todos habitavam essa região. E depois Deus então
leva Abraão para a terra prometida, né, e tira daquela região da Mesopotâmia. Então, a história acontece nessa região, né? Também essa região entre os rios Tigre e Eufrates era onde se localizava o Jardim do Éden, conforme também está nos textos bíblicos. Bom, esse ciclo de poemas do Gilgamesh justamente nos leva de volta a esse período entre Noé e Abraão que não havia muitos registros, praticamente nenhum registro. Não só por isso é importante, mas porque a qualidade dos textos também é muito boa. Como disse um autor, esses poemas têm direito a um lugar na literatura mundial, não apenas por precederem as epopeias homéricas em pelo menos 1500 anos, mas principalmente pela qualidade e originalidade da história que narram. Então, apesar de o Gilgamesh não ser o primeiro herói humano, mas ele é considerado o primeiro herói trágico humano, por toda a sua história, tudo que acontece com ele. Como eu já disse, a versão que eu tenho aqui é do Sinlek Unini. Eu já mencionei mais ou menos em que período ela foi localizada, e ela é uma das mais completas e atuais que a gente tem no mercado. É traduzida pelo Jacinto Luiz Brandão, traduzido do acádio, introdução e comentário. Uma das linguagens que era utilizada naquela região era o acádio. Então esse texto é traduzido do acádio. Então não basta traduzir, mas é preciso reconstruir partes do poema. Então não é uma tarefa nada fácil trabalhar com texto assim. Só para você ter uma ideia, a linguagem cuneiforme é mais ou menos isso. São pequenos risquinhos, que para nós leigos parecem pequenos risquinhos, né? E que, enfim, é a linguagem que está escrita e que é traduzida. Ainda bem que se tem a chave para essa tradução, né? Bom, eu vou ler um pedacinho desse texto aqui, então, nomeado como Epopeia de Gilgamesh, e aí tem um título, Ele que o Abismo Viu. Então, na primeira tabuinha, diz o seguinte, proêmio, Ele que o abismo viu, o fundamento da terra, seus caminhos conheceu, ele sábio em tudo. Gilgamesh que o abismo viu, o fundamento da terra, seus caminhos conheceu, ele sábio em tudo. E assim vai. Bom, esse rei que os poemas cantam, ele era muito poderoso. Ele era tão poderoso que, por exemplo, as noivas, né, que se casavam, o noivo tinha que dar a noiva pro Gilgamesh na primeira noite. Então ele arrasava com tudo em todos os sentidos. Ele era extremamente forte. Ele era 2/3 divindade e 1/3 humano. E aí, em algum momento aqui se faz uma solicitação para os deuses para que se contenha esse rei, né? Que ele simplesmente arrasa com tudo. E aí é criado uma outra pessoa chamada Enkidu. O Enkidu é uma pessoa igualmente forte, igualmente bonita, né? Com todo um vigor, só que ele é solto na floresta. Então ele pasta junto com os animais, ele vive com os animais, nu, não conhece palavras, não conhece nada. Até que um caçador o vê e conta para as pessoas, e depois chega aos ouvidos do rei, que existe alguém à altura do rei. Alguém para fazer frente a esse rei que não tem nada que o detenha. Então vou ler um pedaço aqui. Enkidu e o caçador. Um caçador, homem de armadilhas, no açude com ele deu de cara. Um dia, um segundo, um terceiro, no açude deu com ele. Viu o caçador, enregelou-lhe a face. Ele e seus bichos à casa voltaram, aterrorizado, em silêncio, atento. Seu coração, sua face como um dia sombrio. Havia tristeza em suas entranhas. A de quem chega de longe, sua face se iguala. O
caçador a boca abriu para falar e disse ao pai: Pai, há um homem que vai ao açude. Nesta terra é ele que rija força tem, como uma rocha de Anu, é sua rija força. Então depois isso é comunicado ao Gilgamesh, e aí os dois, o Enkidu e o Gilgamesh, lutam para medir forças. Nessa luta, eles criam uma amizade, e essa amizade então vai levá-los até o fim, né? Não vou contar o final aqui, mas existem muitas batalhas, né? Inclusive por cedros que eram de uma região que eram protegidos, que eram sagrados, e eles lutam para conseguir esses cedros porque eles não têm madeira na região deles, eles precisam daquela madeira que é uma madeira especial. Enfim, tem muita coisa interessante. Como eu falei, é um livro que reúne explicações sobre arqueologia, sobre como essas tabuinhas foram encontradas, os processos de tradução, os processos de entendimento, a cronologia, tem muitos e muitos aspectos. E tem o texto em si, que depois, no final, o tradutor, também comentarista, o Jacinto Lins Brandão, comenta os versos, então o que quer dizer cada um deles. Então é uma leitura recomendadíssima, porque ler a Epopeia de Gilgamesh. Eu recomendo para você. É isso, pessoal. Muito obrigado por me seguir nesse vídeo. Eu espero que eu tenha despertado a vontade em você em ler esse livro, a Epopeia de Gilgamesh. E segue o canal, comenta, compartilha e espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.